Boa noite! Vamos esperar um pouquinho as meninas entrarem aqui. Eu entrei no ao vivo de surpresa hoje pra gente ver se a gente consegue interagir um pouquinho mais nessa aula de hoje, tá? Eu vou aguardar uns 2 minutinhos para ver se alguém chega aqui. Vou chamar o pessoal aqui nos grupos de WhatsApp e fico aguardando vocês. Vamos pra aula? Vamos lá, convidar o pessoal. A nossa aula de hoje, segunda aula da Semana da Estratégia, vai ser sobre a sua marca na internet. Se estiver dando para ouvir legal aí, eu não sei quem entrou agora, não dá para me enxergar aqui, quem que tá agora já no ao vivo. Se vocês puderem dar um feedback aí, se o som tá legal, como é que tá a imagem. Oi, Maria, boa noite. O som tá legal aí para você? Oi, Ana, boa noite. Por favor, gente, se vocês puderem falar se o som tá legal, se tá um pouco atrasado o som ou a imagem, a gente ajusta aqui. A nossa aula de hoje, como eu acabei de falar, vai ser sobre a sua marca na internet. Eu vou abordar 5 pontinhos aqui na colinha que eu fiz, pontinhos-chave, igual ontem. Lembrando que todas essas nossas aulas são mini aulas que são mesmo o básico do básico para todos os nichos, para você aplicar em todos os negócios. Nem sempre soluções específicas vão aparecer para o seu negócio nesse tipo de aula, mas se aprofundando nos assuntos que a gente vai conseguir melhorando aí a sua presença digital, a sua lucratividade. Que bom, meninas, que bom que o som tá legal. Mesmo não tendo muitas pessoas online, não tem problema nenhum, a aula vai ficar gravada aqui. Eu entrei no ao vivo hoje mesmo para a gente testar esse novo módulo de aula, para a gente comparar com a aula de ontem e ver como é que está mais legal, se está menos legal, se o pessoal interage mais ou menos. E vamos começar. O primeiro ponto que eu coloquei aqui sobre a sua marca na internet, antes de falar sobre identidade visual, antes de falar sobre estética, é o conteúdo. Na nossa mentoria em grupo do Desafio 10 Passos, a gente está abordando essa semana o tema de conteúdos e é uma dificuldade bem grande das meninas de criar uma base mesmo que você possa seguir, um roteiro que você possa seguir dos seus conteúdos. E 2 palavrinhas que eu anotei aqui que eu gostaria de deixar como base mesmo para vocês lembrarem sempre. Lembrando que o tema da aula é sua marca na internet e o primeiro tópico que nós estamos abordando agora é o tópico de conteúdos. As 2 palavras-chave que eu marquei aqui foi credibilidade e conhecimento. Número 1, credibilidade. Cuidado para não ficar postando coisas que acabam dando uma baixada no nível de confiança que o cliente tem com a sua marca. Eu tenho percebido muitas páginas comerciais postando piadinha, corrente, fotos que realmente não tem nada a ver com a marca. E isso acaba dando uma baixa mesmo na credibilidade, na confiança que essa pessoa sente nessa marca. Então, o legal, quando a gente fala de constância nos posts, não é só manter a constância de tempo, e sim a constância também de assunto, do nível, o ponto que você está. Isso é muito legal de manter. E a outra palavra-chave que eu anotei foi conhecimento. Só um segundinho. Perdão, meninas. A palavra-chave segunda para o conteúdo seria conhecimento. Tudo que é do seu nicho é válido de explicar para o seu cliente. A gente costuma dizer que nós educamos o cliente e às vezes a gente tem um conhecimento dentro da nossa área que a gente pensa que não é válido de reproduzir para o público porque a gente pensa que é irrelevante. Só que a gente não pode imaginar o que o público sabe ou não sabe. A gente pode educar esse público. Então, por exemplo, hoje, um caso que a gente estava vendo específico de uma peça de roupa, que a pessoa tem a necessidade de passar um sentimento para cliente, de que essa peça de roupa tem uma qualidade legal, de que tem um acabamento legal, que o padrão dela é um pouco melhor. E
a gente usa o quê? Usa o conhecimento da sua peça para mostrar isso. Numa foto não tem como você explicar para as pessoas o seu produto ou o seu serviço. Use o seu conhecimento dentro do seu nicho, mesmo que seja o básico do básico, para reproduzir para as pessoas. O conhecimento passa confiança. Tudo que você mostra que sabe do que está falando, dá mais confiança e por isso temos a credibilidade e a confiança. A credibilidade e o conhecimento. Os dois andam juntos, porque o conhecimento vai te trazer a confiança que a credibilidade precisa para andar junto nessa base de conteúdos para o seu público estar sempre alinhado com o seu propósito, tá? Agora, o segundo tópico que eu anotei aqui foi o relacionamento. Ontem a gente falou um pouquinho que muitas pessoas não têm uma estrutura adequada, um objetivo adequado para o cliente pós-venda. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de novas pessoas, de novos clientes, de prospecção de negócio. A gente está falando também de coisas que já aconteceram, de clientes que já compraram, do passado e do futuro. A gente não pode basear o nosso relacionamento só com o futuro cliente. Focar só no futuro cliente é cansativo, é desgastante. Nem sempre essas pessoas vão fechar com você, nem sempre essas pessoas vão contratar o seu serviço, vão comprar o seu produto. E você focar somente nelas pode ser, sim, muito cansativo e desgastante, tá? O relacionamento é tudo sobre o novo cliente, o cliente que já fechou, o cliente que já comprou após venda, o engajamento, a sua presença digital também é o relacionamento, como você mostra essa presença para as pessoas. Um detalhezinho muito importante, eu tenho visto muitas marcas que conseguem ter um relacionamento bacana, conseguem atrair as pessoas para um engajamento e não respondem as pessoas. O que a gente mais vê é post, por exemplo, de rede social, que as pessoas estão lá comentando e os comentários da audiência não tem uma curtida, não tem uma resposta. Mesmo que você responda no privado, se for uma peça, por exemplo, de roupa, a pessoa perguntar quanto custa, responda ali também nos comentários, diga, olha, eu entrei em contato com você via mensagem, curte, manda emojis, use as ferramentas da internet para esse relacionamento. Perceba que nós já falamos de conteúdo e nós já falamos de relacionamento. Isso dentro da sua marca na internet. A gente nem chegou na parte ainda de identidade visual, na parte estética, porque às vezes as pessoas focam muito nessa parte e acabam esquecendo dos outros detalhes, do que é realmente ter uma marca. Não só, a Adriana é do Manual da Empreendedora, a fulana é de tal loja. Não, essa marca, esse nome, essa empresa, para ela estar consolidada, vai muito mais do que somente a estética nas redes sociais. A estética é muito importante, mas não é tudo. Nós falamos então do conteúdo, do relacionamento, e o terceiro tópico que eu anotei aqui foi pessoas. Isso entra muito dentro do relacionamento também. O que acontece? Gente gosta de gente. Quando você vê, assim, cases de sucesso, de empresas milionárias, e aí o palestrante lá fala assim, eu não construo negócios, eu construo pessoas. Gente, essa é a mais profunda verdade. Empresas são pessoas, seguidores também são pessoas, clientes também são pessoas. Então, tente, entrando aí, voltando um pouquinho no tópico do relacionamento, tente tratar os seus seguidores como pessoas e tente também manter a comunicação da marca para a audiência com um toque, como se realmente uma pessoa falando com a audiência. Esse tipo de texto robotizado, comentário robotizado, e eu não digo robotizado de que realmente é um robô, realmente é uma automação, mas eu digo de robotizado da própria escrita. Às vezes a pessoa escreve lá um comentário e a resposta da empresa nos comentários ou em qualquer local nas redes sociais é uma resposta assim tão fria, tão robótica, que realmente o cliente não consegue compreender se foi uma pessoa que escreveu ou um robozinho.
Então, assim, pessoas gostam de pessoas, gente gosta de gente, empresas são pessoas, seguidores são pessoas. Então, por favor, vamos evitar. Você não vai usar uma linguagem extremamente informal se não couber no seu negócio, mas vamos evitar esse ar formal, esse ar robotizado. As redes sociais não é para isso, não é isso que as pessoas estão esperando dentro das redes sociais. O quarto tópico que eu anotei aqui foi o branding e a marca. Agora nós chegamos lá no comecinho da parte da estética. Realmente, uma logomarca de qualidade, uma identidade visual de qualidade, uma identidade visual nos seus posts, nos seus conteúdos é importante. Não tem como dizer que isso não tem importância, que se o conteúdo for bacana, o visual é irrelevante. Não, isso não existe. As redes sociais, principalmente o Instagram, é muito visual, ele valoriza muito o visual. Inclusive, a gente tem comentado nos grupos ali, por esses dias, que como diminui a distribuição de fotos com baixa qualidade ou de banners com muito texto. E isso é a realidade. Toda a sua identidade visual precisa ser coerente e de qualidade. Gente, não adianta você, mas eu paguei para fazer uma logomarca e eu tenho uma logomarca linda. Aí você entra lá no Instagram da pessoa, a única coisa que é linda é a logo, porque o resto é um desastre. Então, assim, tenha um bom senso estético, procure pessoas do seu nicho, procure pessoas da sua área, veja como elas se comportam nas redes e, por favor, não... Agora que eu li ali da Maria, você está cuidando da minha identidade visual. Estamos um pouquinho atrasada, mas vamos chegar lá, né, Maria? Vamos pensar como se a gente fosse um cliente quando a gente entra na nossa página. Hoje, com uma infinidade de opções online, a gente deixa de assistir um vídeo, por exemplo, que tem um conteúdo bacana, porque a estética do vídeo é horrível. Então, assim, vamos parar com esse pensamento de que se o meu produto é bom, se o meu serviço é bom, se eu entrego valor para as pessoas, a estética é o de menos. Não, gente, a estética não é o de menos. A estética anda junto com o relacionamento, anda junto com o conteúdo, anda junto com a confiança, anda junto com a credibilidade. E a estética é importante, sim. Se você precisa de uma ajuda profissional com estética, procure essa ajuda profissional. Se você acha que você consegue fazer sozinha, como eu falei, olhe pessoas do seu nicho, olhe pessoas da sua audiência, veja do que elas gostam, procure usar cores que casem com a sua identidade visual, procure manter uma constância. Quando a gente fala tanto a palavra constância, a constância não é só de tempo, a constância também é uma estrutura do conteúdo, de como esse conteúdo se apresenta. Tudo se une. Quando a gente estiver ali falando sobre a nossa base de conteúdos online, a gente tem que lembrar que, como eu falei, não adianta você pensar que só porque é de valor não precisa ter uma estética bacana. Então, a parte da estética... mas Adriana, eu não sou profissional, eu não sei usar o Photoshop, eu não sei fazer edição de vídeos. Gente, não é esse o problema. Nós não estamos falando de criar coisas profissionais. Nós estamos falando de criar coisas com qualidade. Hoje, em ferramentas gratuitas, como Canva e outros programas, é muito possível criar peças para suas redes sociais de qualidade. E assim, menos é mais. Se você acredita que você não consegue produzir vários tipos de conteúdos com uma estética bacana, foca em 2, 3 estilos de conteúdos que consiga fazer um feed bonito, organizado para o seu público, que você consiga passar mesmo o propósito da sua marca. Pensa que cada texto, cada foto, cada story, cada comentário é a construção de uma imagem que as pessoas têm de você e do seu produto e do seu serviço. O último tópico que eu anotei aqui foi posicionamento. Posicionamento, muitas pessoas não conseguem entender muito bem sobre esse tópico. Muitas pessoas falam, você tem que ter posicionamento online. E o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente está falando de posicionamento, a gente não está falando de escolher entre a esquerda e a direita, entre o acima e o abaixo. É mais um pequeno pedaço, mais um pequeno tijolinho de todo esse muro de que nós estamos falando, dos seus conteúdos e da sua marca na internet. O posicionamento é você manter uma coerência dentro dos seus conteúdos, que
que o cliente já saiba qual é o seu posicionamento sobre certos assuntos, sobre certos tópicos. Você passar essa confiança e essa credibilidade para o seu cliente também faz parte do posicionamento. Isso aí é pequenas coisas que, para construir uma base de conteúdos legal e que funciona mesmo, é muito necessário que sejam todos esses tópicos unidos. É como eu falei, não adianta ser posts bonitos, mas vazios de conteúdo, ou serem posts maravilhosos de conteúdo, mas serem péssimos de qualidade de imagem, ou então você utilizar uma linguagem muito robotizada, ou muito impessoal, ou até uma linguagem que não tem nada a ver com a sua marca. Esses 5 tópicos, recapitulando: conteúdo. Dentro do conteúdo, 2 coisinhas que andam junto, que é credibilidade e conhecimento. O relacionamento. Dentro do relacionamento, a gente está falando de novos clientes, de antigos clientes e de potenciais clientes. As pessoas, como eu falei, gente gosta de gente, marcas são pessoas, clientes são pessoas, seguidores são pessoas. E o 4º tópico foi a identidade visual, a estética. Então, assim, como nós falamos, não adianta um conteúdo maravilhoso com uma estética que não é tão bacana. E o 5 é o posicionamento. Esses são os 5 tópicos que eu escolhi para falar do que é o necessário, do primordial para a sua marca na internet. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, lembrando, como eu falei, essas aulas são mini aulas, são tópicos pincelados. Nem sempre o que cabe para um nicho vai caber no seu negócio. Então, assim, eu vou te dar tópicos para você começar a pensar numa estrutura de negócio para 2019, tá? Quem tiver qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Amanhã nós vamos ter uma aula sobre nicho e cliente ideal. Vocês podem escrever se vocês preferem ao vivo, se vocês preferem gravado, como vocês preferem, tá? Eu deixo um beijo aqui. Foi um rapidão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Nós estamos online para responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas e boa noite!